Olá pessoal, eu vou estar trazendo aqui um trechinho do prefácio, nessa parte que diz o que é. E essa ênfase que já é colocada desde o começo do livro, desde o início, sobre a importância de compreender e praticar. Então diz assim, ó: o texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. As suas ideias contêm o fundamento para as lições do livro de exercícios. Sem a aplicação prática que o livro de exercícios provê, o texto permaneceria, em grande parte, apenas uma série de abstrações que dificilmente seriam suficientes para realizar a reversão de pensamento, que é o objetivo do curso. Então, aqui, já no início, Jesus já enfatiza a importância da prática. Então, entrar em contato apenas com a parte teórica e ficar nesse lugar, assim, vamos dizer, nessa zona de conforto, mas não testar, porque foi assim que Jesus fez. Ele questionou as ilusões, ele começou a se posicionar mentalmente de uma forma diferente, e então, a partir dessa disponibilidade para abrir esse sistema de crença, ele começou realmente a ver diferente, a aceitar a percepção corrigida sobre todas as coisas. Então, enquanto essa decisão não for para testar, para colocar em prática, eu não vou ver a experiência de fato como Jesus assim demonstrou. E aí, a revisão 4, que está revisando duas lições importantíssimas, ela fala exatamente sobre isso. Na lição 143, que diz assim, ó: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Em quietude, recebo hoje o verbo de Deus, que é a lição 125. Tudo que dou é dado a mim, que é a lição 126. Então, essa revisão, ele está enfatizando a importância de se posicionar em uma única mente, se manter nesse mesmo lugar de quietude. Por isso que essas duas revisões, que é a 125, ele diz em quietude, recebo hoje o verbo de Deus, ele enfatiza assim, ó: é importante uma escuta silenciosa. E o que é essa escuta silenciosa? Observa aí na experiência o quanto nós passamos o dia inteiro preocupado com esses pensamentos, né? O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. E de dentro dessa preocupação, essa consciência não se aquieta, ela está focando nesse modo de pensar equivocado, e de dentro dele, ela, né, o dia inteiro fica tomando decisões em cima disso. E aí, sua experiência passa por essa, né? Você passa por essa vida aqui, por essa experiência, só resolvendo crenças. Uma hora alguém nasce, outra hora a pessoa morre, outra hora você tem que pagar uma conta, outra hora você sai de férias. E não é que sobre você não fazer coisas no mundo, mas é onde está essa consciência, o posicionamento de existir dela. Por isso que essa lição 125 é tão importante. Ele traz isso. Essa é a vontade de Deus hoje. Qual que é a vontade de Deus para a sua criação? Que ela continue sendo o que ela nunca deixou de ser, porque é impossível que ela tenha se transformado em outra coisa. Então, qual é a vontade de Deus? Existir como Deus. E como que eu vou ouvir o verbo santo, como ele traz aqui? Como é que eu vou ouvir a verdade do que eu sou? É aceitando a percepção corrigida, que é se mantendo em uma única meta. Por isso que a revisão enfatiza: sustenta esse único pensamento na mente. E nesse estado de quietude, então eu vou poder sim ouvir a verdade do que eu sou. Então, o convite é sempre, ó, apenas fique quieto. Apenas não entre e não se misture com as vozes dessas crenças, mas aceite a silenciar, e não é você ficar o dia inteiro mantralizando ou em postura, né, em posição de lótus lá, de fazer meditação. Não, é lembrar o dia todo
que a minha mente contém só o que eu penso com Deus e se tornar esse próprio pensamento. Isso é o que você é. Por isso que vai ser tão simples esse treino e ele é tão eficaz, porque eu estou fazendo exatamente como Jesus orienta. E a 126, que é tudo que dou é dado a mim mesmo. E ele traz bem no comecinho, ó, se acreditasses, se confiasses nessa declaração, o perdão completo, que é a certeza da meta e a orientação segura, não seriam nenhum problema. Então, o que é o perdão completo? É a certeza que a existência permanece como Deus criou. É a certeza que o que está aqui é Deus e a sua criação e não as ilusões. Então, se acreditasse verdadeiramente nessa declaração, o perdão completo, ele não seria nenhum problema. Por isso que é importante o preparo. Essa consciência, ela precisa desse preparo para ela poder aceitar a verdade sobre o que ela é. E a introdução também, a introdução 4, né, da revisão 4, também fala sobre isso, ó. Não há nenhuma pressa agora, pois estás usando o tempo com o propósito para o qual ele foi designado. Então, quando eu mantenho aqui a postura, né, esse posicionamento de aceitar a verdade e usar só esse pensamento, eu vou usar agora o tempo a favor da verdade. Eu não vou usar agora o tempo de forma equivocada, apenas para ficar aqui dando uma ideia de que eu existo nesse corpo, então eu tenho que fazer um monte de coisa. E é simples a gente observar assim, o tanto que de dentro dessa identificação a gente fica ouvindo essas vozes. Faz isso, faz aquilo, você ainda não cumpriu isso, você ainda precisa resolver isso, né? E aí, parando essas vozes, decidindo agora, usando esse tempo, esse instante, para lembrar só da totalidade, então eu vou usar o tempo de uma forma adequada. Então vamos hoje lembrar a todo instante que o existir é Deus e não em imagens? Vamos lembrar essa consciência hoje durante todo esse dia? Então é isso, pessoal. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!